Olá, tudo bem, gente? Bom, a gente falou na semana passada sobre o presente do indicativo, e aí na aula de hoje a gente vai ver os pretéritos do indicativo, né? Então, como vocês sabem, desde o sexto do sétimo ano, a gente não tem um único pretérito do indicativo, né? Nós temos três. Então, a gente tem o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. E aí, nessa aula, a gente vai ver todos eles, certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria só relembrar um pouquinho o que é o modo indicativo, né? Porque eu acho é bem importante a gente fazer essa distinção, como depois a gente vai ver o subjuntivo e o imperativo, então é bem importante a gente ter bem claro o que é o modo indicativo. Então, o modo indicativo, ele indica pra gente que o falante, quem fala, né, tem certeza daquilo que ele está falando. Então, a gente fala que o indicativo indica algo que aconteceu de fato, uma verdade universal, no caso do presente, né? Mas, de qualquer forma, é esse estado, essa certeza do falante. Então, dá uma olhadinha aqui, né? Aqui eu coloquei os exemplos no pretérito, né? Eu tô colocando o nome do autor, gente, mas só para vocês terem uma ideia, eu tô tirando esses exemplos da minha gramática, tá? Que é essa aqui. Então, não tô colocando a página, nada, tô deixando mais solto, mas tá aí a indicação que eu tirei tudo dessa gramática. Então, eu tenho assim, né? Quando eu não a esperava, esse é meu verbo, né? Quando eu não a esperava e ela aparecia, o coração vinha à minha boca, dando pancadas emotivas. Então, ó, eu destaquei todos os verbos. Então, parece que o falante, quem está escrevendo isso, parece que ele tem dúvida do que acontecia, ou parece que a ação aconteceu mesmo, né? Então, olha, vamos pensar na diferença, ó. Quando eu não a esperava e ela aparecia. É diferente de eu falar se eu a esperasse, porque aí eu estou colocando essa dúvida, né, no modo subjuntivo. Então, o indicativo mostra uma certeza. Olha só, outro exemplo. Jantei com um apetite devorador e dormi como um anjo. Então, duas ações que aconteceram. Não tem essa dúvida, né? Se eu jantasse, quando eu jantar, não tem dúvida. Tenha certeza que eu jantei com um apetite devorador e dormi como um anjo. Então, só para a gente retomar o indicativo. Agora eu quero mostrar para vocês um panorama geral aí de todos os passados. Ai, gente, ele não reconhece esse pretérito aqui. Então, o pretérito, né? Então, quando a gente está falando do pretérito, a gente está falando do tempo de relógio do passado, então, de algo que já foi, né? Então, lembra, né? Estamos aqui no presente, futuro é aquilo que ainda não aconteceu, que vai acontecer, e o passado, tudo aquilo que já aconteceu. E aí, o nome do tempo verbal é pretérito. Então, eu tenho pretérito imperfeito, estudava. O pretérito perfeito, e aí eu tenho dois modos de fazer o pretérito perfeito: o simples e o composto, que tem significados diferentes. Então, o simples, né, a gente tem o estudei, uma ação, né, fechada, e o composto é tenho estudado, que tem tenho estudado, tem um outro sentido, né, esse pretérito perfeito composto do simples. A gente vai ver essa diferença. E o mais que perfeito, que o simples é o estudara, mas a gente usa ele normalmente ou tinha estudado, eu acho que a gente usa mais tinha estudado ou havia estudado, né? A gente usa aí esses dois verbos auxiliares, né? Lembrando, quando eu tenho dois verbos, locução verbal. O primeiro a gente chama de verbo auxiliar e o segundo é o verbo-verbo, né? O verbo principal. Então vamos para o nosso primeiro pretérito, o pretérito imperfeito. Bom, eu acho que o prefixo, né, o já diz muito pra gente, né? Então, o pretérito imperfeito, ele não é perfeito, ele não é acabado, não é concluído. Então, vamos lá, só para a gente ver o verbo aqui, né? Estou usando os mesmos verbos, né, gente? Cantar, vender e partir. Então, olha aqui o imperfeito. Cantava, cantavas, cantava, cantávamos, né? Então, só para vocês terem essa ideia. Eu vou fazer só a primeira pessoa e o ele, tá? Então, eu cantava, eu vendia, eu partia. Ele cantava, ele vendia. Opa! E ele partia. Copiei aqui o do tu e deixei errado. Então, essa é a conjugação, lembrando, né, dos verbos regulares e tal, mas essa é a conjugação do pretérito imperfeito. Então, a marcação, né, da primeira conjugação, quando a gente tem o AR, é esse ava. E a conjugação da segunda e da terceira, o er e o ir, né, os verbos de segunda e terceira conjugação, é esse ia. Então, a nossa marcação aqui, ó, o ava, tá vendo que se repete em todos, né, com uma ligeira alteração ali no voz. Deixa eu ver, vou colocar a desinência de azulzinho. E aqui, ó, a marcação que se repete em todos é o i.
Então, se repete em todos aqui e também se repete em todos aqui desse lado. Ai, gente, me perdoa, sou velha, não consigo usar, não sei usar a tecnologia. Então, beleza. Então, esse daqui é a carinha dele, né? Se vocês precisarem. Na apostila também tem, tá, gente? Então, quando é que eu uso o pretérito imperfeito do indicativo? A gente usa ele para falar de um fato passado que já aconteceu, mas que não foi concluído, tá? E aí a gente vai, assim, existem, sei lá, 6 formas de usar. Eu vou apresentar só 3 porque eu acho que são as 3 que vocês mais usam, tá? Então vou apresentar só 3 que eu acho que é ok. Então, mas assim, né, falando que existem outras. Então, a primeira, né, a gente usa para falar de um fato passado quando a gente quer narrar algo. Então, é muito comum o uso do imperfeito em narrativa, no momento da descrição da narrativa. Então, você quer, por exemplo, está escrevendo um texto mais de criatividade mesmo, né, gente? Uma narrativa, uma crônica, sei lá. E você quer escrever algo que aconteceu, né? Então, olha só. O frio ia aumentando e o vento despenteava o cabelo de ambos. Então, é uma descrição, né? Por que a gente usa o imperfeito? Porque ele não está exatamente localizado no tempo, né? Parece que é algo que aconteceu assim, mas ele é imperfeito porque a gente não sabe quando exatamente. Mas dá essa ideia, ajuda a gente a fazer essa descrição. Outro momento para a gente usar é quando a gente tem uma ação habitual ou repetida. Então, uma coisa que acontecia sempre no passado. Então, não é, por exemplo, sei lá, eu estudei para a prova de português. Isso é uma ocorrência, né? Mas se eu falar assim, sei lá, eu estudava português todos os dias, ou então eu estudava muito português quando eu era jovem. Olha como a gente marca que é uma ação habitual. Então, peguei aquele exemplo lá do primeiro, né? Quando eu não a esperava e ela aparecia, o coração vinha à minha boca, dando pancadas emotivas. Olha, é diferente, né? Se eu falasse assim, ó, quando eu a esperei e ela não apareceu, é uma vez só, né? Quando eu não a esperava, dá a entender que essa ação dele esperando ela, né? Que a gente não sabe aqui quem é, porque é só um trecho. Essa ação, ela é rotineira, ela é habitual. Então, sei lá, eu andava de bicicleta quando eu era mais novo, eu jogava videogame quando eu era mais novo. Então, é uma ação habitual. A gente usa o imperfeito para marcar isso. Ó, prestem atenção nisso, é o imperfeito, porque eu não sei quando exatamente. E aí, eu coloquei aqui, eu sei só de gracinha, gente, mas quando a gente quer situar, tipo, eu quero falar assim, conto de fada, sabe? Era uma vez, eu tô situando no passado, mas eu não tô te dando com exatidão. Então, olha aqui o imperfeito. Era. Era uma vez, e aí se situou assim num passado mais vago, né? Que você não sabe exatamente quando. Bom, esses são os usos do imperfeito, então. Uma ação que aconteceu no passado, eu não sei exatamente quando, ela pode ter sido interrompida. Quando eu falava, sei lá, enquanto eu falava com você, ele chegou, ela foi interrompida para indicar uma ação que é habitual, que é repetida, para fazer uma descrição de narrativa, quando eu quero, né, situar vagamente um conto, uma fada, era uma vez, né? Aí a gente usa esse era uma vez para conto, mas a gente também usa informalmente, quando a gente quer contar uma história que aconteceu, né? E a gente só põe vagamente no passado. Muito bem. Aí, depois do pretérito imperfeito, eu tenho o pretérito perfeito. Então, ó, se o imperfeito é uma noção de passado vaga, o perfeito ela é uma noção de passado que eu sei quando. Então, normalmente é uma ação que ela teve, né, começo, meio e fim. Ela foi concluída no passado. Então, ela é perfeita. Então, vamos dar uma olhadinha na conjugação? Os mesmos verbos, né, gente? Então, eu cantei, eu vendi, eu parti, ele cantou, ele vendeu, ele partiu. Então, olha aqui, né? Esse eu não tenho uma marca tão clara, né, como eu tinha ali do ava, né, e do i, mas ele é mais. Porque no imperfeito, a primeira conjugação muda bastante, né, para a segunda e para a terceira. Esse aqui, elas são mais. Elas correspondem melhor, né? Eu não vou entrar com vocês em detalhes assim, como a gente forma o tempo verbal, da onde saiu, né? Qual é o tempo que derivou o outro. Não vou fazer isso, tá, gente? Porque acho que isso ele é um conhecimento bem específico da língua portuguesa e não atende o que a gente quer, né, no 8º ano. Muito bem.
Então, vou dar aqui um exemplo. Eu acho que esse para vocês, né, é o jeito mais simples, né, da gente de fazer o passado, é o que vocês estão mais habituados a fazer mesmo na comunicação cotidiana. Então, o pretérito perfeito do indicativo, na forma simples é quando eu uso um único verbo. Ele indica para a gente uma ação que se produziu em um certo momento do passado. O que é passado? Passado é anterior ao meu tempo de fala, né? Então, aqui eu estou no presente, eu estou falando no presente. Passado, tudo que já aconteceu. Então, eu tenho aqui, né? Jantei, então já aconteceu. Jantei com um apetite devorador e dormi como um anjo. Então, isso já aconteceu, certo? Só que aí, o pretérito perfeito, eu tenho a forma simples e eu tenho a forma composta, que eu também estou colocando aqui a conjugação. Aí a forma composta, o auxiliar, né, dele é o verbo ter e o... Então, como é que fica, né? Ai, deixa eu ver se eu consigo... Peraí, gente. Sorry. Vários problemas técnicos. Deixa eu só passar ele aqui para baixo. E aí, só para a gente marcar, né, como é que ele é feito. Então, eu tenho. Vou colocar assim, acho que assim dá. Como é que a gente faz, né, o pretérito composto? Eu tenho o verbo ter, que vai ser meu verbo auxiliar. Então, lembrando, é ele que é conjugado, né? Então, ó, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Ele que é conjugado, mais o verbo principal, que vai estar aí. Então, ele sempre está numa forma nominal, né? Lembra, infinitivo, gerúndio, particípio. Aqui, ele está no particípio. Então, eu vou ter o verbo ter como verbo auxiliar, mais o particípio do verbo que, de fato, eu estou usando na oração. Então, a gente tem aqui, né? Tenho cantado, tenho vendido, tenho partido. Ele tem cantado, ele tem vendido, ele tem partido. Então, é diferente eu falar eu cantei, que é a forma é a forma simples do pretérito perfeito, e eu tenho cantado. Não, são noções diferentes, não são? Então, o que é que essa forma composta dá para gente, né? Ela indica para gente um ato que se repetiu até o momento da fala. Então, ele se aproxima do presente, né? Ele fala de alguma coisa que acontece até aqui. Então, olha ali, Fernando Pessoa, né? Tenho escrito bastantes, a gente quase não usa mais, né? A gente falaria muitos. Tenho escrito bastantes poemas, né? Então, ele tem uma ação que começou no passado, mas ela se estende até agora. Essa é a ideia. Isso aqui, ó, escrito, gente, ele tá no particípio, tá? Só que é o particípio irregular. A gente não fala escrevido, né? A gente fala escrito. Ele é um verbo que tem particípio irregular. E aqui, do Samuel Lopes Neto, eu tenho cruzado o nosso estado em caprichoso zigue-zague, né? Então, uma ação, ó, que começou no passado e se estende até o presente. Ela não é contínua, né? Ela vai e vem, né? Ela tem essa ideia de acontecer várias vezes. Muito bem. Ah, e qual é a diferença entre eu falar assim, eu tenho escrito muitos poemas e eu escrevia muitos poemas? Eu escrevia é porque eu não faço mais. Eu tenho escrito, eu faço até hoje. Aí, só para a gente comparar, então, o pretérito imperfeito com o perfeito. Quando via, né? Então, aqui um ele, uma pessoa, sei lá, meu namorado. Quando via, cumprimentava-o. Então, o que isso quer dizer, né? Toda vez que eu o via, toda vez que eu via o meu namorado, eu o cumprimentava. Então, isso é uma ação habitual. Olha o pretérito perfeito. Quando vi, cumprimentei-o. Então, eu vi uma vez só. Faz sentido, gente? Aqui várias vezes e habitual no passado e aqui uma só. Beleza? Então, essa é a principal diferença entre o pretérito perfeito e o imperfeito. O imperfeito fala de algo que dá essa ideia, né, de uma ação que você repetiu muitas vezes, e o perfeito, uma só. Muito bem. E aí, o nosso último pretérito, que é o pretérito mais que perfeito. Olha só que loucura. Ele é mais que perfeito. Qual é essa ideia, gente? Pensa numa linha do tempo. O pretérito perfeito está aqui. O mais que perfeito está atrás dele. Então, significa quando eu tenho uma ação no mais que perfeito, ela aconteceu antes de uma ação no passado. Ele é tipo o mais passado. Ele é o passado do passado. Eu estou colocando ele aqui primeiro. Ih, não pus ele no tempo composto? Hum, Vou pôr ele aqui, não tem problema. Vou pôr já. Então, vou pôr primeiro nele simples, que a gente não usa tanto na fala, apesar da gente ver bastante ainda na escrita, né? Então, eu cantara, eu vendera, eu partira. Então, alguma coisa assim, ó. Vou usar o verbo jantar, né? Quando meu namorado chegou, eu já jantara.
Então, a gente fala, eu já tinha jantado. Então, esse tinha jantado, esse jantara, ele mostra pra gente uma ação que é mais passado. Então, vamos colocar, né? Então, ele tá aqui no tempo simples dele, e deixa eu jogar ele no nosso, no tempo composto, né? Então, aqui, eu tinha cantado, né? Ih, acho que ele vai desconfigurar todo, será? Então, eu vou diminuir aqui a... Eu tinha cantado... Ai, gente, eu vou fazer um negócio... Deixa eu pegar esse aqui, que já tem o tem. E aí eu mudo dele, né? Então, eu tinha cantado, tu tinhas cantado, ele tinha cantado, nós tínhamos cantado. Opa, faltando... Ai, meu Deus! Faltando um acento aqui também. Peraí. Queria colocar tudo certinho. Voz. Como é que fica aqui? Deixa eu ver se eu consigo copiar, gente. Desculpem. Acho que eu não vou conseguir copiar todas as conjugações para ir mais rapidinho. Não, que ele vai ficar todo desformatado. Vou fazer só um e aí depois eu coloco todos, tá? Pra gente no PowerPoint de vocês. Mas só para vocês verem, esse aqui eu acho que é o que a gente mais usa, né? Então, na verdade eles são todos iguais, né? Depois dá para copiar rapidinho aqui. Foi? Agora sim. Então, eu tinha cantado, tu tinhas cantado, ele tinha cantado, nós tínhamos cantado, o voz a gente não usa, né? Que eles tinham cantado. Aí, então, como é que... Olha como fica mais simples, né, para fazer a conjugação. Quando a gente tem um tempo composto, a gente acaba conjugando só o primeiro verbo, tá vendo? Só o verbo auxiliar. E aí o resto a gente põe tudo no particípio. Então, de certa forma, ele facilita a conjugação, por isso que a gente acaba adotando, né? Em vez de você fazer essa conjugação aqui, que talvez não seja tão natural para a gente fazer, essa aqui você só precisa saber a conjugação do verbo ter. E aí depois você usa todos. A norma culta, ela muitas vezes, a gramática, né? Ela muitas vezes coloca para você, ao invés do verbo ter, o haver. Então, eu havia, né, cantado, mas ele havia cantado, mas eu acho que na fala, na oralidade, a gente usa mais o ter mesmo como auxiliar. Então, eu vou colocar aqui porque acho que fica mais próximo, né, de você. E quando é que a gente usa esse tempo, né? Acho que quando a gente põe ele assim, eu tinha cantado, para vocês também é mais fácil entender que a gente usa muito o pretérito mais que perfeito. Só que quando a gente vê ele conjugado na forma simples, parece que não, parece que tipo, nossa, eu nem nunca vi esse verbo, esse tempo verbal, né? Então, vou colocar aqui, então é isso, né? Pensa numa linha do tempo, é uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Então, Samuel aproximou-se para avisar que o táxi tinha chegado. Então, olha só, gente, essa ação já está no passado, só que ela está no pretérito perfeito, não é isso? O Samuel se aproximou. O que aconteceu primeiro? O táxi chegou ou o Samuel se aproximou? Então, primeiro o táxi chegou, então olha como ele é mais que perfeito, porque ele aconteceu antes. Primeiro o táxi chegou e aí o Samuel veio até mim. Então, Samuel aproximou-se para avisar que o táxi tinha chegado. Então, eu poderia falar que o táxi chegara, mas a gente normalmente usa ele mesmo na forma composta. E como é que a gente... eu não pus aqui, né? Como é que a gente faz a forma composta? A diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito é que aqui eu tenho o verbo ter, ó, no presente, né? No presente do indicativo. E aqui eu vou ter o verbo, acho que até é interessante eu colocar isso, né? Vou colocar aqui, verbo ter no presente do indicativo. E aqui, e quando a gente está no pretérito mais que perfeito, aí eu vou usar o verbo ter, não mais no presente do indicativo, mas no pretérito, né? No pretérito perfeito do indicativo. Então, ao invés, né, eu tenho
cantado, né? Eu tinha, né? Joga tudo pro passado. Por quê? É o mais que perfeito, ele tá mais passado. Esse aqui, ó, ele tá. Ah, esse aqui ele tá colocando pra gente, né? Casara, tivera filhos, mas nada disso tocara por dentro. Então, tudo. Parece que eu tô narrando a vida de alguém e eu tô falando de fatos que aconteceram antes. Então, olha como ele joga pro mais que perfeito. Aqui eu acho que até ficaria feio eu falar assim: tinha casado, tinha tido. Ó, que feio. Tinha tido filhos, mas nada disso tinha tocado por dentro. Então, olha como na hora que a gente vai para um texto literário, ele usa o mais que perfeito no simples, com um verbo só, até por uma questão que fica mais bonito, o texto fica mais leve, né? Casara, tivera filhos, mas nada disso tocara por dentro. Bom, então é isso. Esse é um resumo aí, né, dos nossos 3 pretéritos do indicativo. E agora os senhores têm exercício na apostila para treinar tudo isso que eu falei, certo? Tchau, babes, e até a próxima aula.